Israel faz uma experiência de um Deus presente na sua história. Então, quando nós falamos do Deus de Israel, a gente não fala de um motor imóvel, como era a ideia lá nos 4 séculos antes de Cristo, quando os gregos, eles eram os grandes filósofos da época, e eles formulavam coisas a respeito de Deus, mas de um Deus sempre ausente, um Deus que fazia mais parte do mundo das ideias do que da verdadeira realidade. Essa monolatria, não é, que nasce justamente entre os judeus, ou seja, a adoração de um Deus único, ela tem esse Deus muito perto da história, caminhando, conhecendo a realidade, protegendo no vale da sombra da morte, protegendo da condenação injusta, trazendo para perto de si justamente essa realidade. Então, quando lá, 700 anos de Cristo, nasce o monoteísmo, que é outra coisa, é dizer que só existe um Deus e nem um outro, e esse Deus é o Deus de Israel, algo bastante diferente, esse Deus dá prova que ele caminha com aquele povo, porque de algum modo ele quer se revelar de modo extraordinário no meio daquele povo, e esse é o povo da primeira aliança, os israelitas, depois chamados de judeus, enfim. E é essa realidade que de fato faz com que Jesus seja recebido em um tempo de espera por um Messias, por um Messias, né, como a gente diz, por um Cristo, que venha de fato libertar o homem da condição do pecado e da condição de escravidão que o pecado gera. Porque o pecado está implícito em nós, ele faz parte de nós porque nós somos humanos. Mas o que ele gera, ou seja, o efeito que ele gera como causa é a escravidão. Então todo judeu do primeiro século, especialmente esse que ouvia Jesus lá no templo, ele tinha noção dentro do seu coração que um dia ele foi escravo. Mas ele foi escravo porque ele pecou. Ele sabia o que havia feito para ser exilado no Egito, ele sabia o que tinha feito, inclusive adorando outros deuses, para ser exilado e escravizado na Babilônia. Ele sabia o que ele fizera para ter perdido o controle, quando com os acordos, etc. e tal, de repente chegam os romanos e impõem sobre eles também uma escravidão. Então é interessante a gente ter isso muito claro, que o pecado, ele traz como uma consequência para nós a escravidão. Nós somos escravizados pelo pecado. Escravizados o quê? A uma experiência de morte, de tristeza, de dor e sobretudo a maior escravidão que o pecado dá, a perda de sentido. A gente tem força, mas não sabe para que rumo ir. É como se todo dia fosse uma noite escura. Todas as decisões estivessem embrenhadas num alagamento, em que de fato a gente não vê o chão, possivelmente não vê o teto, e se sente sempre com a corda no pescoço, ou com a água no pescoço, como nessa comparação da enchente. Então, todas as vezes que a gente tem essa sensação, devemos voltar a olhar para nós mesmos e não julgar o outro, porque nós temos a competência de nos libertar do pecado, à medida em que, apresentando o nosso coração sincero, arrependido diante de Deus, Ele de fato nos libera do pecado. Ontem, se vocês ouviram, e a gente leria esse evangelho hoje, se não tivesse proclamado ele ontem, a gente teve a história da mulher adúltera. Em 1900 e muito bolinha, eu tinha 8, 10 aninhos, segunda ou terceira série, que foi um período bem marcante da minha vida. Eu morava numa cidade do Mato Grosso, mais para cá de Colíder, em Pedra Preta. E eu estudava numa escola chamada São Pedro Apóstolo, que era
direcionada por irmãs franciscanas catequistas, uma fundação do sul do Brasil, que acompanhavam sempre os freis, etc. e tal, e eram freis da ordem dos frades menores, que cuidavam daquela paróquia, e dirigiam, as religiosas dirigiam aquela escola. E todas as quintas-feiras a gente se encontrava meditando e depois representando, teatralizando o evangelho do próximo domingo. E foi justamente esse evangelho um dos primeiros que eu me lembro que a irmã Nadir me chamou para ser Jesus, mas eu tinha uma dificuldade, como tenho até hoje, de decorar as coisas, e eu falei: irmã, eu não consigo decorar. E ela disse uma coisa para mim: você não precisa decorar, você precisa saber o que Jesus falou, você precisa olhar como Jesus olhou, você precisa, de fato, ser como Jesus foi. E é isso que o teatro precisa. E aí eu falei: então, se eu não precisar dizer exatamente o que está lá, eu até aceito. Mas com isso, ela me disse e me ensinou, lá pequenininho, eu refletindo isso, de fato o que é uma vida em Deus. Não é reproduzir um texto ao pé da letra, ou uma lei ao pé da letra, mas é viver de tal forma que aquilo que eu fale, que aquilo que eu vivo, o olhar que eu tenho, seja o olhar de Jesus. E isso é muito bonito nessa experiência. Porque ontem, Jesus era colocado diante de uma adúltera. Mas o que ele queria dizer? É que ninguém tem capacidade de condenar ninguém. Então haviam duas possibilidades: ou ele seria condenado, como manda o livro do Deuteronômio, alguém que fosse contra a lei de Moisés deveria receber a morte, ou a adúltera seria condenado, porque havia talvez mais que duas testemunhas, e o mesmo livro do Deuteronômio exigia que pelo menos houvesse duas testemunhas para uma condenação. Então, ou Jesus seria condenado, ou a adúltera seria condenada. E Jesus, diante desse estabelecer jurídico em que alguém deveria sair condenado, ele, de algum modo, arruma uma pedagogia para que todos compreendessem o tamanho do seu pecado. Escreveu no chão os pecados. Uns outros teólogos vão dizer que ele escreve no chão o nome das pessoas, porque as pessoas lembravam que Moisés um dia falou, né? Que quem se afasta de Deus, da fonte que é Deus, tem os seus nomes escritos na areia e não no livro da vida, que o livro da vida é o livro dos salvos, e escrever o nome na areia é como que se apagasse. Enfim, as inúmeras teorias, mas ele consegue que não haja mais nenhum que a acuse. Mas a frase que ele fala no final para ela reconhece que ela é pecadora, mas que ela tem que ter uma chance. Deus não nos abandona nem quando nós somos pecadores. E ele diz, em outras palavras, segundo a lei, deveria ter 2 filhas, pelo menos 2 para te acusar à morte, ao apedrejamento, à lapidação, como chama o apedrejamento. Mas tem algum aqui? Não. Mas a maior vítima do pecado é o próprio Jesus. Porque, como eu disse no início, é o próprio Jesus que leva para a cruz os nossos pecados. Então, ontem nós aprendemos a justiça restaurativa, que o pecador está diante da maior vítima do seu pecado, que vai acontecer posteriormente na cruz, e a vítima do pecado diz: eu te perdoo, vai e não peques mais. Todos esses dias da próxima semana, a começar no domingo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, com a procissão de ramos, nós estaremos diante da vítima dos nossos pecados, que é Jesus, que na cruz foi vítima dos nossos pecados, pedindo perdão, vivendo com Ele suas dores,
vivendo o sentimento da sua mãe, vivendo o sentimento das mulheres, porque a justiça de Deus é restaurativa, e o pai, ao aceitar a vítima, que é o seu filho inocente, ele dá a capacidade ao seu filho de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o mal que fazem, o tamanho do mal que fazem. Assim aconteceu com Susana, que se a gente ler um pouquinho antes, esses dois senhores que a acusavam, queriam na verdade possuí-la, e como não conseguiram pela fidelidade de Susana, foram diante da comunidade e a acusaram. Eram dois, pedia o livro do Deuteronômio, que houvesse pelo menos dois, mas ela clamou, ela pediu misericórdia, e Deus não abandona quem faz esse pedido. Que na adúltera aconteceu no silêncio, e possivelmente até na sua forma corporal, de reconhecer o pecado, embora até não conhecesse ainda o Salvador, mas de ter o Salvador vítima do seu pecado diante de si. Assim Susana clama, e o jovem Daniel vai interrogar, descobrir a incoerência. Juridicamente, ele tira a prova do crime, entre aspas, a prova, é claro, para que nenhum outro inocente vá a juízo. E aí é que está a beleza. Desde o nosso batismo nós fomos inocentados de toda a culpa da vida dos nossos pais, de tudo que vinha. E em cada confissão a gente recebe o mesmo dom, a mesma pureza substancial que nós recebemos no batismo, quando eu apresento a minha culpa, minha tão grande culpa, o meu pecado, diante da vítima maior, o inocente pregado na cruz, pelo pecado que eu cometi. Assim, o pai testemunha que o filho se tornou vítima para pagar os nossos pecados. Aceita isso como expiação de todos. E é por isso que, pelo menos por ocasião da Quaresma, nós temos que buscar a confissão sacramental. E diante de Jesus, na pessoa do sacerdote, a vítima na cruz dos nossos pecados, nós devemos apresentar o nosso coração contrito, a minha culpa, a minha culpa, a minha tão grande culpa. Acolher a sua misericórdia, porque Ele restaura o nosso estado batismal, ou seja, a nossa pureza batismal, e também nos indica um novo caminho. Ide e não peques mais. Quando a gente ouvia a Ariadne proclamar este salmo, que é o salmo do bom pastor, como a gente chama, né? Que conduz a gente no vale tenebroso da morte, eu posso te dizer que o vale da morte seria o nosso lugar, se Jesus não tivesse morrido na cruz. Por isso a cruz é para nós o sinal da liberdade. A cruz é para nós o sinal de fato de que a vítima que lá esteve nos amou de tamanha forma que, morrendo pelos nossos pecados, perdoou-nos diante do divino Pai eterno e trouxe para nós a salvação. E hoje, nesse vale tenebroso que é a vida, de perdas, de dores, de perda até mesmo da razão, de doenças, de dificuldades, aquele que é agredido ainda pelo nosso pecado, aquele que é colocado na cruz ainda pelo nosso pecado,
é o mesmo que estende a mão para nós e nos conduz tranquilamente do vale da morte aos prados e campinas verdejantes. Não há maior prova de amor, nem poesia, nem um livro todo que pudesse expressar tamanho amor de Deus por nós. E não se trata nem de nada escrito, mas uma forma geométrica de duas retas que se encontram e um coração que se derrama. A vítima que perdoa o seu agressor. Bendito seja o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.